Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Lugar de Leão. Estamos de volta depois da paragem das seleções. Estamos de volta com o nosso podcast. Já tínhamos saudades, foram aqui 2 semanas sem vídeos. Já tirámos uma pequenas férias, também merecíamos. E já estamos de volta. Já saiu o vlog do jogo contra o Estelí, é precisamente sobre esse jogo que vamos estar aqui a falar. Vitória por 3-0, 3 pontos garantidos, embora a exibição não tenha sido de luxo. Tivemos os três na Reboleira. Só o Diogo é que não tem fundo, porque é especial, pronto. Mas ele também esteve lá, como vocês podem ver no vlog. E olha, precisamente por ser especial, Diogo, é que te vou passar aqui as 2 palavras. O que é que achaste deste jogo, em 2 palavras? Isto agora, Ih, pá, o jogo foi tão, na minha opinião, foi tão fraquinho que eu nem sei bem o que é dizer, mas se calhar vou realçar o nosso ponta de lança e vou dizer Vitória Gyökeres, pá, porque de eu facto é um jogador que tenho que consegue participar levar uma agora. equipa às costas e parece-me estar outra vez a voltar à boa forma física, o que é muito importante agora para a reta final do campeonato, portanto, vou dizer Vitória Gyökeres. Ah, não A sei, verdade é que marcou 2 golos, embora sejam dois de penalti, e fez uma assistência também. mas dá muito Ah, trabalho ali à defesa. É verdade, não tínhamos ganho o jogo sem ele, mas pronto, como eu disse, a exibição foi muito fraquinha. Logo, Ricardo, logo eu e tu ao início comentámos sobre o 11, de como o Rui Borges entrou muito defensivo, com o Mateus Reis e Fresnel nas alas. E a verdade é que a primeira parte foi um reflexo disso. Não sei se concordas com o Sporting que não conseguiu criar perigo. Só teve 2 lances logo ao início do jogo e depois não fez mais nada. Acabou por se confirmar os receios que eu tinha, concordas? Não, eu concordo. Eu disse na altura que até estava satisfeito com o 11, mas realmente contra uma equipa num campo pequeno, onde não há muito espaço para jogar, e contra uma equipa que, principalmente, para além de não ter, se calhar, jogadores com muitas características ofensivas, quer nas alas, quer no meio campo, e depois juntamos isso aos jogadores estarem sempre muito parados e estarem sempre com medo de arriscar e a jogar para trás, só tentar manter a posse de bola. Eu acho que juntamos isso e temos 3 remates e 0 à baliza, ou o que é que foi? Pronto, temos o remate do Mateus Reis, que vai ao poste. Acho que apesar de tudo não Tivemos conta. a defesa do guarda-redes logo no início do jogo, aos 30 segundos. Pois foi, ok. Tens razão. Ainda assim, muito, mas mesmo muito pouco para aquilo que foi os primeiros 45 minutos. O Sporting ainda acaba por sair feliz a jogar com a mais, a partir do minuto 30, mais ou menos, se não me engano. Ou seja, tivemos ali 15 minutos, os últimos 15 minutos da primeira parte, então. É normal que, pronto, o Estrela a adaptar, fez ali uma linha, um autocarro à frente da sua área. Só que nós não conseguimos quebrar, não temos o espaço do Gyökeres para procurar na frente e o resto dos jogadores parecia que estavam todos muito parados. O Felicíssimo, eu até disse no vlog, que ele estava a jogar de costas para a baliza adversária e que só devolvia a bola sempre ao Diamante. Era praticamente sempre a jogada dele, era receber e meter no Muito Diamante. lateralizado. Muito Exato, lateralizado. exato. Achei que para além de, pronto, para além de faltar, se calhar, algumas características mais ofensivas, como num jogador como o Jenny Katam, que realmente entrou e mexeu, acho que também faltou um pouco de dinâmicas à equipa. Senti a equipa muito parada, muito, até sem vontade de ganhar, até diria isso. E eu acho que o Rui Borges devia ter mexido logo no momento da expulsão, tirar o Fresnel, o Mateus Reis e colocar logo o Géni e tentar aproveitar essas fragilidades. Eu Por acho que mim, não. ele podia ter feito logo isso. Ele podia ter feito logo isso, porque o Estrela ia recuar como recuou, portanto era óbvio. E aquele sistema defensivo não fazia mais sentido, porque os eles não iam atacar. Portanto, por mim, logo aos 30 minutos podia ter mexido na equipa. Não seria escandaloso. E principalmente porque não estávamos a conseguir criar perigo nenhum. Não, Mas É pronto, assim, muito eu conservador percebo. o Rui Borges às vezes. Eu Não, mas percebo. eu por acaso não concordo muito, porque acho que também, obviamente que pedia-se ali um bocado mais ofensividade com a entrada logo do Gênio, mas também qual é que é a mensagem que tu passas para um jogador se tem logo aos 30 minutos, enquanto o Fresneda podia subir mais no terreno e sabemos que ele é muito limitado ofensivamente, mas era um jogador que pelo menos até ao intervalo devia continuar a jogar, na minha opinião. E depois sim ao intervalo como ele fez, na minha opinião bem, lançar o Geni Katambi e recuar o Kenda como ele fez, que para mim foi muito bem feito. Mas depois também falta, eu acho que ali o problema depois da expulsão é mesmo o nosso meio campo.
porque eu acho que a gente não estávamos a conseguir jogar mesmo por causa do meio campo, mas eu acho que aí o treinador também não tem grande culpa porque também não temos ninguém no banco que entre para o meio e consiga mudar o jogo, porque temos os jogadores todos lesionados que jogam Também é naquela posição. verdade. Portanto, eu acho que o treinador não tem grande culpa aí. E apesar de entrares com Fresneda e Mateus Reis, de facto é garantir mais o jogo defensivo em vez do ofensivo, mas também, se formos a ver, não temos grandes opções para rodar a equipa. Daí eu achar que o treinador não tem grande culpa. Eu Mas, concordo. mas, mas é a Sim, minha o meio opinião. campo é um canto que menos, e nenhum deles é particularmente ofensivo. Quer dizer, o De Basto é central, o meio campo é uma posição secundária, Sim. E o e o miúdo só. Pacício e o miúdo, pronto, não está claramente preparado e Não, vê-se que ele não tem cumpre bem confiança. defensivamente, acho que teve bem, mas depois ofensivamente não acrescenta nada à Está equipa. bem, É um mas jogador. estavas basicamente com dois trincos a jogar contra o Estrela da Amadora com menos Sim, um. É não havia basicamente isso. um jogador ali que conseguisse romper linhas. Eles Não havia estavam nenhum os dois jogador muito parados um confiante. ao lado do outro e só jogavam um ao lado do outro. Não havia assim grande Exatamente. progressão no terreno. E nós, o que nos valia no ataque ou era o Kenda a desequilibrar ou era uma bola para o Gyökeres, porque o Trincão também teve muito apagado neste jogo. Sim. O próprio Kenda, tu falaste agora do Kenda, eu acho que ele não fez um bom jogo, apesar do gol, que é um bom gol. Ele passa ali muito bem pela defesa e a finalização também é boa, não tinha muito ângulo, mas de fora isso também esteve abaixo, penso eu. Aí já tem estado assim em jogos passados, não me pareceu particularmente eficaz nos dribles. Não sei, não gostei muito. E o Trincão também não. Parece que Sim, lhe falta confiança a jogar pelo Sporting. Quer dizer, na seleção ele marca dois golos, vê-se com espaço, remata e consegue ter dois golos. E aqui no Sporting não consegue fazer isso. Não sei o que é que lhe falta. Portanto, acho que os jogadores que jogaram bem mesmo, se calhar são o Gyökeres e o Quaresma também não esteve mal. Também gostei de ver. Não sei. Não foi um jogo sim, propriamente brilhante da parte de ninguém. Olha, mas ó, Tomás, deixa-me só dizer. Eu concordo com aquilo que estás a dizer. Ainda assim, lá está. Eu acho que o Kendi e o Trincão eram obrigados a jogar muito no meio para ver se abriam algum espaço. Porque eu lembro que o De Lasso recuava bastante, o Felicíssimo também, e depois era o Trincão e o Kenda que tentavam ficar mais no meio e depois com os alas a abrir muito. E pronto, e nós já sabemos que o Mateus Reis e o Fresneda não são jogadores que desequilibram muito. Portanto, logo aí perdias um pouco o jogo pelas alas. E depois no meio também, o Kenda e o Trincão também não estavam a conseguir ser eficazes a receber a bola e a virar-se de frente para o jogo. E lembro que até houve uma bola que o Trincão tenta receber e atrapalha-se todo. O Kenda também não estava a ser brilhante. eles não tinham muito espaço. Portanto, mas Era lá está, difícil. é isso, era um jogo difícil e realmente eu acho que eles também por estarem sempre a jogar muito de costas para a baliza e serem obrigados a estar numa posição se calhar mais no meio, onde eles não se sentem tão à vontade. Eu acho que isso explica um pouco. Agora, eu ia só dizer que aquela pergunta que me meteste há pouco de tirar o Fresneda, eu não tirava, até porque eu gostava, na altura, acho que era importante perceber se o Fresneda dava ou não para criar os desequilíbrios agora que o Estrela estaria com menos um, Mas porque não deu. imagina que o não, não deu, lá está, mas eu diria que tu, ok, uma coisa seria na segunda parte, aí sim, poderias logo trocar. Agora na primeira parte, acho que lá está, eu concordo com o Diogo na medida em que podias estar a matar ali logo o homem, ainda por cima, porque não sabias, lá está, imagina que ele depois encontrava muito espaço e conseguia fazer a diferença. Era uma questão também, faltava pouco tempo para o intervalo. Opa, Ah, sim, tudo bem, não é crítico, mas mais uma vez eu acho que o Rui Borges é muito conservador, tem pouca mentalidade ofensiva. E nós vimos isso mesmo na segunda parte, já depois do nosso gol, em que o Estrela, pá, tinha que se abrir, se quisesse tirar alguma coisa do jogo. Mesmo assim, ele demorou a mexer. Logo a seguir ao 1-0, ele podia ter posto o Arthur, por exemplo. Ah, e pronto, já falámos aqui, mesmo noutros jogos, tem pouca ambição. E mesmo a ganhar, agora neste jogo, senti isso da parte dele. Acho que é uma é assim, eu crítica que digo, temos sempre feito. claro, claro. Eu digo-te que se calhar a única mudança que eu faria, até porque até já falámos sobre este jogador noutros podcasts, que quando entra, costuma entrar com poucos minutos, mas que realmente se calhar entra com muito mais à vontade do que o Felicíssimo e a arriscar mais, é o Arraial. E acho que ontem foi igual. Eu acho que o Arraial, apesar de tudo, é um jogador que gosta mais do risco e que é um jogador mais ofensivo também. E acho que também era uma substituição que eu faria ao intervalo, se calhar em vez de fazer. Pronto, o jogo estava 0-0. Obviamente precisamos de jogadores também para ajudar defensivamente, mas lá está, o Estrela
fez 0 remates o jogo todo. Na altura do intervalo já estava com menos um, portanto, eu acho que estava para arriscar a meter um miúdo com umas características diferentes, já que não temos o João Simões, que também no final, antes de lesionar, que estava a participar em bastantes golos, quer por assistências, quer por golos mesmo. E eu acho que o Real é um jogador mais semelhante ao João Simões e, portanto, acho que poderia fazer mais sentido apostar nele, em vez do Felicíssimo. E, portanto, também não sabemos como é que eles estão lá nos treinos, né? Se calhar o Real não está a dar o que é preciso, Claro. mas pronto, sim, também gostava de ver mais. Até porque o Felicíssimo não tem sido particularmente feliz, passando à parte da piada fácil. Já no jogo com o Aves, ele dá aquele canto que depois dá o gol do empate. Pá, nos outros jogos vem cumprindo, mas não parece nada brilhante. Portanto, o João Simões parece, parece ter muito mais potencial, por exemplo. Ah, muito bem. Não sei o que é que tem mais a dizer sobre este jogo. É que foi um jogo um bocado parado. Em termos de oportunidades, tivemos dois foram de penalti e depois um é aquela jogada do Jokeres e do Kenda. É assim, por mim, Não sei. a única coisa que eu acrescento, não sei se depois o Diogo quer acrescentar alguma coisa, é de que realmente o Jenny Kata mexeu completamente com o jogo, ajudou-nos a criar muito mais perigo. Acho que também depois o cansaço e o desgaste físico que os jogadores do Estrela foram sentindo por estar sempre a jogar com menos jogadores. Eles nem sequer fizeram, a única transição que eles fizeram foi logo a seguir ao 2-0 do Sporting, porque de resto eles realmente estavam com mesmo muitas dificuldades. Isso pronto, lá está, é mérito do Sporting. Ainda assim, a única coisa que eu aponto é mesmo, apesar da boa entrada do Geni, o Sporting parece que só cria dificuldades ao Estrela, só consegue fazer gol através de bolas paradas, através de penalti, mais concretamente. Mas E isso depois, assusta-me um pouco. É e um o resto das jogo. bolas paradas é horrível. Só nos Sim, penaltis sim, é que somos bons. sim. Porque assim, nós ganhámos 3-0. Uma pessoa que olha para este jogo e que não tinha acompanhado pensa que, pronto, foi uma vitória fácil do Sporting. Mas lá está, nós estamos dependentes de um homem, que é o Gyökeres, e estamos depois dependentes de algum momento de brilhantismo, porque de resto parece que a equipa estava muito. Eu não quero dizer cansada, mas lá está, eu acho que estava apagada. A segunda parte foi diferente, mas assusta-me um pouco aquilo que podem ser os próximos jogos, depois daquilo que aconteceu ontem na Reboleira. Sim, eu concordo com tudo o que tu disseste, mas acho que realmente os jogadores que estavam de fora para este jogo eram muito importantes, porque não teres, estás a jogar com um central e com um jogador da formação no meio campo e ainda por cima teres os teus laterais que são mais ofensivos também, um estava expulso e o outro estava no banco, também não estarem a jogar, acho que isso também não ajuda muito a equipa a criar grandes oportunidades. Por isso eu acho que para as circunstâncias que a equipa jogou, acho que o importante é mesmo ir ganhando estes jogos, mesmo a jogar mal. O importante é fazer os 3 pontos e é jogo a jogo agora até ao final, na minha opinião. E sim, concordo que o Géni realmente mexeu bastante com o jogo, era o que se esperava. Depois da expulsão, era ele que tinha que entrar logo e recuar o Kenda, acho que isso era óbvio. E acho que o Rui Borges aí teve bem, e só acho que de facto o Arder podia ter entrado mais cedo e ele podia ter se calhar mexido um bocadinho mais cedo. Não sei, mas de facto aí o Tomás também tem um bocado de razão no seu conservadorismo, em que mexeu mais tarde só quando foi o 2-0, porque aí já estava praticamente garantida a vitória e ele se calhar não quis arriscar no 1-0, mas eu acho que ele aí podia ser um bocado mais audaz e também refrescar um bocado a equipa, porque o Trincão, por exemplo, já não estava a jogar nada, podia ter saído, o Felicício também podia ter rodado pelo Arrel, como o Ricardo disse. Portanto, eu acho que sim, que aí ele podia ter mexido mais cedo, mas o que interessa, na minha opinião, é os 3 pontos. E a verdade é que é que quando ele mexeu bem. Meteu o Geni e mexeu com o jogo. Meteu o Arder e o Arder entrou muito bem, Sim, entrou não, com ele fome. mexeu bem. Eu acho que a Teve Foi entrada entre é os dele gai. foi tardio, só um é o bocado timing. tardio, exato. Sim. Exatamente, Não, o Jenny exatamente. entrou bem, era logo ao intervalo que podia ter E o entrado. Arder também, o Arder entra com fome de baliza, faz logo aquele Sim, remate sim, que depois que dá origem ao penalti, né? sim. Acho que é uma questão de Sim, timing e pronto, só os gai, só os ah, gai é que é mais dispensável, mas sim. mas pronto, Estamos a sim. bater no ceguinho, coitado. Sim, pelo menos desta vez não comprou. Os Gai é que deve entrar sempre nestes momentos, é quando já está a ganhar o jogo. Exato. Não é o Arder entrar aos 83 quando o resultado já está feito. Pronto. Ainda foi Não, o contribuir Jogai para o entra terceiro neste gol. jogo porque entrar nestes jogos agora que temos muitos lesionados. Depois, quando voltarem os lesionados, o Jogai é para Sim. não entrar. Pá, costuma ter que uma decisão certa fora de horas torna-se uma decisão errada. E foi basicamente isso que o Rui Borges fez. Pronto.
É o Arthur entrar naquela altura já. Não sei, o Arthur é um jogador que tem sido decidido em alguns jogos e que o Rui Borges tem sido muito pouco utilizado. Ou entra quando o resultado já está feito, ou entra só em desespero. Ou quando estamos a Não perder, sei. exato. Não sei o que é que o Rui Borges pensa do Arthur, mas ele podia dar mais. Podia dar mais. Um, e acho que para os próximos jogos fica aqui uma lição de que nós precisamos de desequilibradores nos corredores. Acho que claramente para este sistema, para o ano, se ele quiser mudar o sistema, tudo bem, mas se é para jogar assim, tem que haver desequilibradores nas alas. Um Kenda, Jenny e Maxi. Tem que ser dois destes três, porque senão a equipa fica completamente bloqueada. Quer dizer, Mateus Reis e Fresneda não dão nada. E a não ser que o objetivo seja mesmo defender, quer dizer, se estivesse a jogar contra na Champions, até podia compreender. Mas se for contra o Estrela da Amadora e mesmo agora o próximo jogo contra o Braga, acho que ele faria muito mal se mantivesse o mesmo 11, por exemplo. Sim. Muito bem. Olha, a verdade é que é um jogo marcado por muitas polémicas. Acho que não dá para falar deste jogo sem as polémicas, né? Dois penaltis, 11 E duas amarelos para o expulsões. Estrela, Duas duas expulsões, expulsões, exatamente, mais 11 amarelos. um gol Não, anulado. eu não sei do que é que as pessoas reclamam, eu vejo nas redes sociais. Quem viu o jogo, o Estrela entrou para a porrada, basicamente. Aquele Montoya que foi expulso na primeira parte podia ter levado três amarelos. A expulsão dele, se calhar, já é tardia até, mas não sei. Diogo, este é o teu segmento, portanto, tens muito para falar hoje. Sim, não, eu para além de eu falar também gostava de perceber se vocês também estavam em concordância, mas Sim. eu acho que de facto nós estamos habituados a tão más arbitragens e estes lances em que são tão evidentes de serem sempre contra nós, que quando o árbitro de facto assinala o que toda a gente viu e vê, até parece que somos beneficiados, pelo menos é a minha opinião. Portanto, eu acho que o jogador do Estrela é muito bem expulso. O primeiro amarelo para mim era para amarelo, porque para ali uma jogada de ataque perigoso. A segunda então é evidente e ele até podia ter levado, como o Tomás disse, três amarelos que pontapeou a bola para longe e o árbitro ainda lhe perdoou um cartão amarelo. Portanto, o árbitro ainda estava para perdoar. Mas sim, o Estrela entrou mesmo a matar, que estavam ali a fazer se calhar o jogo da vida deles, que isto de jogar contra o primeiro é normal, os jogadores estarem sempre com mais intensidade. Mas sim, essa a primeira parte acho que o árbitro teve muito bem, acertou quase nos lances todos. Depois na segunda parte, se calhar houve se calhar mais polémica porque foram lances assim um bocado mais duvidosos, mas na minha opinião, mais uma vez, o árbitro acho que acertou no penalti. Acho que o do Dioman para mim apesar de achar que o Dioman de facto faz ali um bocado de teatro, mas quando tu vês jogadores adversários e outros Yeah, jogos em que contra nós os lances são iguais exatamente. e também são expulsos, então Normalmente é este o, do Dioman, é o Diamante exato, que faz estes penaltis. Nós já vimos o Diamante exatamente. a bater tipo três destes. Sim, Agora não, já limpou um. este lance por acaso fez-me lembrar um bocado do lance do Diomande no Porto, quando com o Fábio Vieira, em que também deu-lhe um toquezinho na cabeça e ele fez um teatro descomunal para o chão e até foi expulso. Portanto, eu acho que se para os outros é evidente, eu acho que para o Sporting também tem que ser evidente, não é só para um lado. Portanto, eu acho que o árbitro mostrou o que toda a gente viu, que foi uma cotovelada no queixo. Muito bem que ele pode ter exagerado na reação, mas o toque está lá e no nosso campeonato estes toques são falta, portanto, Não, e é eu acho que o deliberado. árbitro. Quer É Sim, dizer, deliberado, deixa-me só estamos acrescentar. completamente cobrados Não de. não é um movimento natural do corpo dele. Ele está parado e faz literalmente Não, assim. e se fores a ver o lance do. Acho que foi com o Aroca, que o Diomande também fez um penalti assim. Ele também, muito bem, com o Diomande foi com o braço aberto, mas o Claro, jogador do claro. Aroca, quando acerta no braço do Diomande, é quando faz um movimento para cabecear. Portanto, muito bem que o braço do Diomande estava aberto nessa altura, mas também foi penalti e foi sancionado com o amarelo. Portanto, eu acho que o árbitro até foi amigo do Estrela, sinceramente, porque ainda perdoou ali mais uma expulsão ao Estrela, porque o Alan Ruiz, depois de ter levado um cartão amarelo num livro, que na minha opinião aí o árbitro se calhar foi um bocado exagerado em dar-lhe ali o amarelo. Depois no lance a seguir reage mal no Diomande e para mim devia ter levado o segundo amarelo logo no penalti. Portanto, Tenho eu que acho que o árbitro discordar, tem. porque não sei se tu viste lá o árbitro, quando vai dar o primeiro amarelo ao Alan Ruiz, ele faz mesmo assim: um, dois, três, que ele já tinha feito três faltas. Esta era a quarta, Ok, foi tinha que levar por amarelo. É que acumulação. eu vi mesmo claramente o árbitro a Sim, fazer sim, é esta verdade. Sim, mas sinalética. para a falta que foi, de facto não pareceu ser amarelo, Era mas de pela facto foi acumulação. por Pela acumulação de acumulação de faltas, faltas. exatamente. O árbitro é que sabe. E realmente eles estavam muito agressivos, portanto.
compreendo o que tu disseste, mas e vendo assim também concordo. Portanto, eu acho que o árbitro ainda perdoa aí o segundo amarelo ao Alan Ruiz, porque se foi Bem, deliberado e era penalti, acho que também fiquei um bocado parvo no estádio como é que ele não levou o segundo amarelo. E depois foi o segundo penalti. Acho que também não há muito a dizer. Apesar do Vítor ter conseguido rematar a baliza, ele só não remata nas melhores condições porque o defesa do Estrela puxou ou, pronto, não permitiu que ele rematasse nas melhores condições. Portanto, eu acho que é passível de falta porque o Gyökeres remata já em desequilíbrio. Portanto, acho que nada a dizer. O vermelho, acho que não sei se foi por ele achar que era uma jogada que ia dar golo, mas na minha No opinião acho que é um bocado forçado no fundo, porque não acho que seja para vermelho, mas porque ainda, ok. ainda o Mas guarda-redes estava em boas condições para defender, até que defendeu a bola, sim, mas acho que tecnicamente era o mas o último homem guarda-redes. que faz uma Pois falta. deixa-me ajudar. Sim, o guarda-redes neste caso não conta para a equação. Ou seja, tendo em conta que o Exatamente. Gyökeres só tinha a baliza literalmente à frente, ele estava praticamente dentro da pequena área. Eu acho que, ou seja, uma coisa é se ele fizesse uma falta a tentar cortar a bola. Ok, que aí podia ser uma situação clara de gol, porque o Gyökeres também estava naquela posição já, mas se fosse um carrinho ou algo assim do género, e se fosse um troca-pés, sei lá. Agora, o agarrar ou tentar empurrar, eu acho que aí já entra claramente na situação de estar a cortar uma situação clara de gol e, portanto, é passível de vermelho. ok, então o árbitro aí não usa Cumpriu, lá está. a dupla Compreendo. penalização, porque de facto foi penalti e foi expulso. Yeah. É isso, é isso. Sim. A verdade é que é um bocado discutível este penalti. Eu não, acho que o primeiro é muito mais penalti do que o segundo. Não é um agarrão claro, tipo, não é uma coisa muito ostensiva e explícita. A ver se cá ali um contacto. Mas o defesa também está lá para atrapalhar, né? Não é para facilitar o trabalho do avançado. Portanto, eu não ficava nada escandalizado se não fosse penalti. Também não precisávamos desse penalti, portanto, assim é fácil falar. Mas acho que esse aí já foi um bocadinho mais forçado. Pronto. Mas de qualquer maneira não afetava muito o resultado do jogo. Quer dizer, aquilo estava a acabar, não ganhávamos 3-0, ganhávamos 2-0. Não, Sim. não é motivo para dizerem que fomos de algum modo beneficiados. Portanto, Não, estão só a chorar, concordo. estão só a chorar. Sim, eu também concordo. Apesar de eu ter dito, eu acho que para mim é penalti porque de facto o Gyökeres não remata em condições porque o defesa fez tudo para que ele não restasse, mas se calhar numa liga inglesa ou noutra liga este lance não sei se seria penalti. Provavelmente até poderia ser, mas duvido muito que se o árbitro não assinalasse aquele lance o VAR chamasse para ser penalti. Portanto, Normalmente acho que não, isso foi mesmo uma parece. interpretação do árbitro. Se ele interpretou que era penalti, acho que o VAR não podia intervir e acho que na minha opinião, foi acertado. Portanto, eu acho que de maneira geral o árbitro, tudo o que foi evidente aos olhos das pessoas, teve bem e assinalou o que toda a gente viu, na minha opinião. Portanto, eu acho que até perdoou, se calhar, uma expulsão ao Estrela e que foi a do Alan Ruiz. Portanto, acho que não quis expulsar ali o Alan Ruiz e deixar o Estrela com 9 porque já estava a jogar com 10 e até que, pronto, quis ali manter ainda o jogo controlado. Portanto, eu acho que o árbitro teve bem, na minha opinião, e vai ter uma nota positiva, vai ter um 6. E só não tem melhor nota mesmo porque, ainda, porque, Incrível. porque perdoa ali, se calhar, o vermelho ao Alan Ruiz, mas compreendo também, porque já, o Estrela já estava já com 10 e ele não quis estragar ali mais o jogo. O Afonso Portanto, tem que ver este vídeo e ver se ele faz o registro das não, notas. Tem portanto, que ver não, se isto mas não é eu maior. acho que o árbitro finalmente acertou, porque aquele penalti do Dioman. Até eu fiquei parvo como é que o árbitro assinalou aquilo, como é que o VAR se chama, porque noutro jogo, mano, o VAR nem chamava, nem sequer se calhar era revista aquele lance. Portanto, eu acho que nós Muito temos é bem. que dar graças a Deus de facto os árbitros começarem a ver o que é evidente e, e a ter os critérios iguais quando é contra nós e quando é a favor. Portanto, eu acho que Isto tem muito potencial, mas bem, isto tem potencial para ser das melhores notas do lugar de Leão. Atenção. então, Sem dúvida. Foi o preciso um árbitro, na jogo minha com duas opinião, teve expulsões, muito dois bem. penaltis e 11 amarelos. Muito bom. Não, é que de facto, para o que aconteceu no jogo, parece que fomos beneficiados. É verdade, duas expulsões, um gol anulado que eu nem falei, porque acho que isso, as linhas são colocadas e acho que Fala, não há mano, como muito a é que é discutir. possível? Está Até mais podia de haver meio uma metro fora câmara de num jogo. poste ou isso, que aquilo acho que estava fora de jogo. Portanto, eu acho que não há muito a dizer, sinceramente. Exatamente. Acho que foi uma arbitragem polémica, mas foi competente. Isso é a polémica porque fazem barulho, não conseguem. Claro. Não estão habituados a que o Sporting seja. Não é beneficiado, mas é que tem um jogo justo. Não estão habituados é ao contrário. Mas pronto.
Antes de passarmos ao teu segmento, Ricardo, eu queria falar aqui um bocadinho do ambiente. Acho que foi um grande ambiente, à semelhança do que aconteceu em Rio Maior contra o Casa Pia. E nós também estávamos ali numa zona bastante propícia, digamos assim, uma zona bem quentinha. Mas não sei se vocês que estavam lá se também concordam e também para explicar às pessoas como é que foi um bocadinho do jogo. Acho que foi um dos melhores jogos até que eu vi este ano. E temos feito grandes ambientes. Em Aves estava bom, apesar do resultado. Também senti um bom apoio. Casa Pia espetacular e agora na Reboleira também foi um grande apoio. É assim, eu concordo a 200%. Digo só, já disse anteriormente, mas contra o Casa Pia eu se calhar não estava tão à espera de um ambiente tão bom, É mas verdade, diria foi que de este surpresa. ambiente foi igual ao melhor. Pronto. O estádio é bastante mais pequeno, estamos todos em cima uns dos outros, não há espaço Não, até é nenhum. mais pequeno em termos de capacidade. Acho que até é maior, na verdade. Não, Mas quando é eu mais digo pequeno, amontoados, não sei. É era mais isso. avançado, Eu não? estava a falar em questão de espaço, porque quer dizer, tu tens ali cinco ou seis filas dentro daquela bancada e depois para baixo já é outro setor e nós não podíamos ir para lá. Não. Yeah. Portanto, nós estamos todos Pelo lá em menos cima naquela fila. na zona onde Diz, nós diz, diz. estávamos era mais ou menos duas pessoas por cadeira, só aí vê-se Yeah. bem a quantidade de pessoas que lá estava, mas eu acho que nós também tivemos sorte, estávamos muito bem colocados. Acho que estávamos É mesmo ali verdade. na Verdade, sim, senhor. zona, não diria das claques, porque as claques estavam mais daquele lado, mas numa zona em que parecia que estavam ali a orquestrar os cânticos. Era Portanto, eu não sei o nome dele, peço desculpa, É o, mas eles é o vocalista até, do Strom. exatamente, eles até são exato. subscritores do canal, um grande abraço, mas estavam mesmo ali à nossa frente a coordenar-nos. Sim, Também foi uma grande e de experiência. facto, sim, Nunca sim, tinha ficado tão perto de um capo, digamos assim. E sim. pá, foi, Não, e foi fixe, estava foi fixe. estava tudo muito bem coordenado. Obviamente que sim, estava um grande ambiente. Se calhar, se tivéssemos ido mais para o outro lado do estádio, se calhar não íamos apanhar o ambiente que apanhámos. Mas isso também depende do lugar do Mas, estádio mas, que ainda, que tu queres ver o jogo. Portanto, eu acho que sim, provavelmente este ano, acho que foi também dos melhores ambientes que eu apanhei num estádio, sem sombra de dúvida. também o dia ajudou tudo, ajudou o resultado, ajudou o dia que finalmente apanhámos um dia de sol, depois daí dias de chuva e tempestade. Estava um grande dia de quase de verão, portanto, excelente, foi excelente. A única coisa que não foi excelente foi a exibição, mas olha, né, honestamente isso já não Sim, sim, importa o que muito. O que importa é o importa é os três resultado. pontos. Exatamente. Ricardo, temos prémio? Temos prémio, sim, senhor, e tu fizeste a ponte, quer dizer, quebraste agora um pouco aqui ao falar da exibição, mas estavas a fazer uma ponte perfeita e o meu prémio desta vez vai para o São Pedro, vai para a meteorologia. Muito bem. Muitos parabéns a quem está lá em cima a comandar. É que isto realmente foi perfeito, porque foi um jogo ao sábado às 6 da tarde, quer dizer, isto é uma coisa inédita para nós, não é? Ainda por Verdade, cima, olha, até num away já. em Lisboa. Ou seja, nós somos de metro, pronto, deu para ver no vlog, mas quer dizer, tão perto de casa às 6 da tarde é fantástico, não sei, eu nunca tinha sentido uma coisa assim. Acho que, a sério, fiquei mesmo parvo. Não, E foi tudo e se não correu me engano, se vocês forem ver as próximas 7 jornadas, pronto, falta o último jogo em si, ainda não está com o calendário acertado, mas nós só temos mais um jogo às 6 da tarde ao sábado, que é o jogo na Luz. Portanto, portanto dá para ver realmente que isto não é todos os dias e, portanto, é um milagre e ter estado bom tempo. Acho que merece o prémio. Não sei se vai para a Liga Portugal por ter escolhido, não sei se vai para o São Pedro pela meteorologia, mas muitos parabéns. Ok, muito bem, grande prémio, é isso que precisamos. Não queres contar a história do metro e dar o prémio Reco-Reco? Epá, o prémio Reco Reco vai para os Picas de Portugal. Não vou contar o detalhe, mas acho que dá para perceber o que é que aconteceu. Eh, mas leva o prémio Reco Reco, pronto, fizeram o trabalho deles, foi bem feito Já. e não há mais a acrescentar. Ok, muito bem. Se nos encontrarem ao vivo no Way, o Ricardo conta e fica um segredo do canal. Ok, muito bem. Só para terminar, o meu prémio de comentário do Leão, uma coisa simples, mas vou dar o prémio aqui ao Guilherme Antunes, que comentou o nosso vlog precisamente neste jogo da Amadora, simplesmente porque nos ajudou aqui a resolver o enigma de porquê a bancada do Estrela, esta aqui que está atrás de mim, que está fechada, o porquê está fechada. Pronto, nós estávamos a comentar isso no vlog e até falámos disso.
Aparentemente está partida, diz o Guilherme, está partida e não pode ser usada. Estão à espera que se remodele para dar aberto ao público. Pronto, é só mesmo por isso. Obrigado, Guilherme. E agora já sabemos no próximo jogo. Se for como a do Estoril, nem Yeah. daqui a 3 anos. Ainda temos mais 3 a 2 aqui. Se eles se mantiverem na primeira divisão, né? Se calhar nem isso. Mas Yeah. pronto. É isto, pessoal. Obrigado aqui pela vossa atenção. Espero que tenham gostado. Estamos de volta agora sem paragens até ao final do campeonato. Estaremos em muitos jogos. Portanto, terão muitos vlogs para ver e claro, sempre o podcast. Obrigado a Então, todos, pessoal. Viva o Sporting, salvação às meninas. salve, Leonino. Vamos.